Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 11 de outubro de 2022, 16 de Tishrei, 5783. Estamos no segundo dia de Sukkot. Estamos no terceiro dia da semana, que é terça-feira, o terceiro dia para o Shabat. Ao pôr do sol, aliás, antes do pôr do sol de hoje, 18 horas e 44 minutos, na transição do pôr do sol para o anoitecer. Hoje, por ser o segundo dia de Sukkot, nós temos a Havdalah. Então, os lares, as sinagogas, as comunidades estarão fazendo a Havdalah hoje às 18 horas e 44 minutos. Baruch Hashem, é a festividade de Sukkot. Então, nós estamos hoje no segundo dia de Sukkot, então nós teremos a nossa segunda leitura de Sukkot, no capítulo 23 do livro de Levítico, que nós vamos fazer a leitura daqui a pouco, ok? Vamos mandar o nosso shalom aí para o Marcos Basmandegan, né? Marcos Basmandegan, da cidade do Porto, lá de Portugal. A Cris Rocha e o seu marido, Ricardo Castro Rocha, né, e os seus filhos lá em Embu das Artes, São Paulo. O Augusto Pereira, da cidade Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul. A Rafaela Parreira, a Fátima Maria dos Santos, o Walter Sefarad, Rio de Janeiro, a Elci Reginato e família, lá de Porto Seguro, Bahia, o Lucas Tavares, de Ponta Grossa, Paraná, o Luiz Benenoa, lá de Limeira, interior de São Paulo, a Rúbia Delis, a Elizabeth Penton, da cidade de Artemisa, lá em Cuba, o Mauro Baril Poupier Dol, lá da cidade de Santiago, no Chile, o Caetano Fajardo, lá do Rio de Janeiro, né? São os nossos amados que temos aí. Hoje também nós vamos falar sobre as 4 espécies, né? Que são as características principais de Sukkot, né? As 4 espécies, ok? As mensagens das 4 espécies são muito bonitas, de grande significado espiritual, sublime, de grande santidade, e por isso nós precisamos obedecer a halachá, para podermos ter a lulav, ok? E aí nós vamos falar daqui a pouco sobre esta realidade aí do lulav, né? Nós precisamos ter em mente, né, que o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, principalmente, né, nós que estamos aí conectados com o nosso Rav Yaakov Geranstadit, que é do movimento Chabad ortodoxo, e seguindo as suas orientações, nós precisamos, sem sombra de dúvidas, seguirmos realmente a halachá, que são os preceitos judaicos para fazer isto ou aquilo, né? Lembrando que, como Benei Noach, né, não judeus, nós não temos a obrigação, né? Então, por isso não vem aquela palavra, vos é ordenado. Mas, segundo a nossa orientação rabínica, é que além das 7 leis de Noach, as 7 leis universais, aquilo que nós precisamos realmente estar focados, né? Nós precisamos, sem sombra de dúvidas, fazermos além disto, nós precisamos estar aí arraigados na orientação rabínica, né? Então, nós temos, de fato, o que? Nós temos a Teshuvá, o retorno a Deus para um sincero e verdadeiro, né, autêntico, genuíno arrependimento, Tefilot, as preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noach, né, e a Tzedaká. Lembrando que as 7 leis de Noach, né,
elas são proibição da idolatria, ou seja, adorar e servir somente ao Deus único e indivisível, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Segundo, não blasfemar contra o seu santo nome. Terceiro, não assassinar. Quarto, não roubar. Quinto, não praticar relações proibitivas, incestuosas, né? As práticas proibidas, né, dentro do campo das relações sexuais. O sexto, não ingerir um membro de animal vivo. É importante que nós estejamos aí realmente atentos, né, na aquisição de carnes bovinas, por exemplo, né, observando o selo do CIF, né, que é o Serviço de Inspeção Fiscal Federal, que obedece rigorosamente às leis estabelecidas para o mínimo do mínimo, né, de qualquer dor que o animal possa padecer. Então, né, os frigoríficos que têm o selo do CIF, porque tem inspeção, né, interna para ver se estão obedecendo de acordo às regras, as portarias, as leis. Então aí fica mais tranquilo com essa questão aqui do sexto mandamento de Noé, não ingerir um membro de animal vivo. E o sétimo é fazer justiça, estabelecer tribunais de justiça e etc e tal. Então, além disto, aquilo que nós podemos fazer, nós precisamos seguir a orientação rabínica, ok? Então, por isso, no caso específico que nós estamos vivenciando os dias de Sukkot, né, temos aí as especiarias, né, de Sukkot, que é o lulav mais o etrog. Vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Nós precisamos obedecer o regramento, né, bem como também a questão de fazer a sukkah, né? A sukkah, para ser realmente reconhecida como sukkah, ela precisa ser feita fora, na parte externa das sinagogas, das comunidades, dos lares, né? Ao tempo, né? O céu é realmente o nosso teto. Então, estas são regras, resumidamente, a serem obedecidas para que as coisas possam andar dentro dos seus conformes, ok? É isso daí. Então, a Vânia Ivonete Maria da Silva, lá de Recife, Pernambuco, a Luciana Rodrigues, lá de Marília, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, que está por aí. Quem mais? Chegou a Edina Silva, daqui de Bauru, Baruch Hashem, né? E mais alguém que vai chegando aí, vamos dando aí o seu shalom, ok? Então vamos para a nossa segunda leitura, que nos fala sobre capítulo 23 de Levítico, verso 4 a 14, que diz assim: estas são as solenidades do Eterno, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, é Pessach para o Eterno. E aos 15 dias do mesmo mês, é a festa dos ázimos, os pães sem fermento, para o Eterno. 7 dias ázimos comereis. O primeiro dia de santa convocação será para vós, nenhuma obra servil fareis. E oferecereis por 7 dias ofertas queimadas ao Eterno. O 7º dia de santa convocação, toda obra servil não fareis. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando virdes a terra que eu vos dou e cortardes a sua ceifa, trareis ao sacerdote um homer das primícias da vossa ceifa, e movimentará o homer diante do Eterno para que seja aceito em vosso favor no dia seguinte ao primeiro dia festivo de Pessach. E o movimentará o sacerdote, e oferecereis no dia da vossa movimentação do homer um cordeiro sem defeito da idade de 1 ano, uma oferta de elevação ao Eterno. E sua oblação
será 2/10 de efá de flor de farinha de trigo, amassada no azeite, como oferta queimada ao Eterno, para ser aceito com agrado. E sua libação de vinho será a 4ª parte de um hin, e pão, farinha feita de grãos da espigas verdes, torrada no forno, e grãos verdes de cereais. Não comereis até este mesmo dia, até trazerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo será pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, né? Então aqui nós temos a segunda leitura de Sukkot, ok? Então, o comentário aqui que nos fala sobre o Shabat, né? Que nós temos aí no versículo 3, que encerrou a leitura de ontem. Então nós temos aí uma observação, né? O Shabat, ele é a coluna vertebral do calendário judaico, né? Ou seja, sem o Shabat, realmente não tem calendário, não tem nada. E por isso, o Shabat, ele foi estabelecido pelo Eterno desde o princípio da criação, do 7º dia. Então vejam bem que o Shabat é uma data fixa e ela é intransferível, ok? Se você observar alguns calendários da atualidade, você vai observar que o primeiro dia da semana é a segunda-feira e o 7º dia da semana é o domingo. Então tem vários calendários aí que estão sendo emitidos já há alguns anos, trazendo esta questão, mudando o calendário de milhares de anos, né? Justamente para numa reta final do sistema perverso, né? Contra Deus e contra tudo que é de Deus, o único Criador, o único Salvador, venham tentar mudar as estações, ok? Então observem isso daí, tomem cuidado. Tem calendários que marcam o primeiro dia da semana, a segunda-feira, que já é uma aberração, onde já se viu o primeiro dia da semana ser chamado de segunda. Entendeu? Observe isso daí. E o 7º dia, que sempre foi o Shabat, o sábado dentro do próprio calendário, agora eles estão colocando o domingo como o 7º dia da semana, né? O sistema religioso enganoso querendo mudar aí realmente os mandamentos divinos. Então observe, preste atenção e tome cuidado para não cair como diz, né, nas armadilhas do sistema, seja ele político ou religioso. Todo e qualquer sistema que tenta mudar a palavra divina, ou tentam, ou mudam, né? Porque há muitas mudanças, infelizmente, através desses milênios, de alterações, glosas, né? Omissões, acréscimos, por aí afora vai, das sagradas letras, que o mundo religioso aí fora chama de Antigo Testamento, mas são, na verdade, as escrituras sagradas, já alteraram muitas coisas, infelizmente. Por isso você vê aí inúmeras traduções. É a tradução do novo, não sei o que lá, é a tradução da antiguidade, do João Ferreira de Almeida, que era um padre, mas o mundo religioso do outro lado fala que não era padre, era pastor, e fica os dois lados dizendo, padre, é um teólogo padre, não, era um teólogo pastor, e na realidade é só ver a biografia e vai ver que ele era realmente um sacerdote romano, né? Então, nessas questões, infelizmente, nós vemos aí, né, muitas adulterações, né? E como está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente onde nós vemos aí o 5º livro, Deuteronômio, nos fala claramente, né? Não acrescentarás nada e nem diminuirás. Então aqueles que o fizeram e o fazem, né, tem uma continha a acertar, né, com o autor das Sagradas Escrituras. Então isso daí é um problema para eles, junto ao autor realmente da Torá. Nosso dever, por assim dizer, no bom ofício,
é trazermos luz, trazermos conhecimento, sabedoria, entendimento, clareza, né? Aqueles que tiverem kavanar, a verdadeira intenção do coração, aonde ele estiver, ele será realmente despertado para juntar-se aonde está o verdadeiro monoteísmo, com as raízes, fundamento judaico, com orientação rabínica, ok? É o Luiz Ribeiro de Itaquera, Grande São Paulo, chegando por aí. A Edilane Minorello e o marido, o Claudemir de Jesus Silva, também aqui de Bauru, né? O casal daqui de Bauru, Baruch Hashem, né? Ok. Então, amados, nós temos essa questão aí sobre o Shabat, ok? Então, né, o verso 11, onde nós vemos aqui, né, que nos fala sobre o dia festivo. Então, aqui está falando exatamente sobre a questão de o dia seguinte ao sábado. A palavra sábado aqui, né, se emprega aqui no sentido de dia festivo, ok? Então, esta aí é a nossa questão em si para o dia de hoje, né? Nós temos aí hoje o segundo dia, ontem o primeiro dia, nós tivemos aí, né, a questão dos 7 pastores de todo o mundo. Nós vimos que Abraham foi aquele que veio à frente dos outros 6, né, pastores do mundo inteiro, né? E hoje nós temos aí aquele que encabeça a fila, né, dos Ushipzin, os convidados ilustres. Hoje é o dia de Yitzhak, estar à frente dos demais. Então Yitzhak é aquele que entra primeiro a Sukkah, seguido por Avraham, Yaakov, Moisés, Arão, Yosef e David. Baruch Hashem, sejam bem-vindos os nossos convidados ilustres, os pastores do mundo inteiro. E hoje, né, com referência a Yitzhak, nós temos aí Gênesis capítulo 26, verso 1, que diz assim: E houve fome na terra, e Yitzhak foi a Gerar, a Avimelech, o rei dos filisteus. Ou seja, ao exílio. Então, automaticamente, Yitzhak sai para o exílio. Então, os israelitas, seus filhos, também peregrinam e são perseguidos de exílio em exílio, mas se mantêm fiéis a Deus. Até quando vivem em paz, eles têm prazer ao abandonar as suas casas para cumprir o decreto de Deus e morar na Sukkah, né? Então, nós temos aí a questão, mais uma vez, sobre a questão da Sukkah, ok? Então, amanhã, o terceiro dia, quem encabeça a fila é Yaakov, ok? E amanhã vamos falar sobre isso daí. De 4 em 4, nos fala assim, Deuteronômio capítulo 16, verso 14. E tu te alegrarás na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o prosélito, o órfão e a viúva. Deus disse: há 4 membros na tua casa, você, o seu filho, sua filha e o seu servo. Isso corresponde a eles. Eu também, diz o Eterno, segundo os nossos sábios. Eu também tenho 4, ou seja, o levita, o prosélito, o órfão e a viúva. Se cuidares desses que são de minha responsabilidade, ou seja, se você cuidar do levita, do prosélito, o órfão e a viúva, né? Então, juntamente daqueles que são de sua responsabilidade, ou seja, você, seu filho, sua filha e seu servo, tudo estará bem. Caso contrário, a alegria da festa será anulada, né? Então é uma questão, resumidamente, de forma simples, né? Praticarmos Levítico 19 e 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, ok? Então essa é a realidade. As 4 espécies que nós temos aí para Sucote é exatamente o fruto da árvore formosa,
como nos fala Levítico capítulo 23, verso 40, né? A palma de palmeira, o ramo de mirto e o salgueiro de ribeiras, né? Então, a passagem mencionada diz: e tomareis para vós, no primeiro dia, o fruto da árvore formosa, palmas de palmeira, ramos de mirto e salgueiros de ribeiras, e vos alegrarei diante do Eterno vosso Deus por 7 dias. Então, o fruto da árvore formosa é exatamente o etrogue. Vamos mostrar um desenho já já para você, que é uma cidra. A palma de palmeira é o lulave. O ramo de mirto é o radás. E o salgueiro de ribeiras é a aravá, né? Então, essas 4 espécies, né, elas juntas formam, né, nos dias de Sucote, foram dele, né? É obrigatório segurá-las no primeiro dia da festa. Isso é depreendido das palavras do versículo. E tomareis para vós no primeiro dia, ou seja, onde quer que vocês estejam, e vos alegrareis diante do Eterno vosso Deus por 7 dias, ou seja, no templo sagrado ou onde você estiver. Após a destruição do segundo templo, Rambam Yohanan ben Zakkai decretou que em todos os lugares se passasse a segurar as 4 espécies juntas em todos os dias da festa, como recordação realmente do templo, né? Por isso diz: tomarei para vós no primeiro dia, aonde você estiver, e vos alegrareis diante do Eterno vosso Deus por 7 dias. Então, as 4 espécies constituem em seu conjunto uma só mitzvah, um só preceito. Portanto, na falta de uma delas, a mitzvah não pode ser cumprida, né? Então, o que a orientação rabínica diz é exatamente isso, né? Ou você faz como é para ser feito, como está escrito, né? E se não tem as 4 espécies, então é melhor não fazer, não tem problema algum. Não vai diminuir em nada a vossa alegria em Sucote, ok? Então, é melhor não fazer e ter a bênção da alegria da festividade do que fazer de forma errada e a alegria da festividade ser tirada de você. Então, é isso que os sábios trazem para nós, ok? Nós vamos mostrar aí essa realidade aí, ok? A Solange Cândido, da cidade de Santa Ernestina, região de Ribeirão Preto, né? Chegando por aí a Berenice Altafini e família, né? De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Baruch Hashem, né? Quem ainda não foi mencionado, manda um oi aí, manda um shalom aí, ok? Baruch Hashem. Então vejam bem, as 4 espécies aqui no desenho que nós vamos passar para você, né? Então vamos ver aqui. Então nós temos aí, né? Deixa eu ver se eu consigo segurar com uma mão só. Ok. Então aqui, ó, nós temos o etrogue, ok? O etrogue, aqui. Aqui nós temos o lulave. Aqui nós temos a radás, certo? E aqui nós temos o aravá. Essa de baixo aí é aravá, essa daqui, ó. Tá? Então essas são as 4 espécies de Sucote. Ou você tem as 4 ou não tem nenhuma. É simples assim. Né? Então vejam bem, o etrogue, ele é a fruta da cidra, né? Então ele precisa ter o xoxanta, né? Que é a flor em cima do piton, intacta, certo? Então, esse piton intacta é exatamente, essa parte aqui, ó. Aqui e aqui. Então, esse cabo aqui, né? Ele é o xoxanta, né? Que é a flor
em cima do piton. A base desse cabo é chamado de piton, onde deve estar centralizado no topo, alinhando ao óquetes, ok? O óquetes é exatamente a parte de baixo do etrog. Então, o óquetes é essa parte aqui, ó. Então, é aqui e lá. Precisa ter um alinhamento uniforme, ok? Então, o óquetes, que ponta que estava unida à árvore, então protuberando de uma depressão. A pele do etrog, ela é uma pele enrugada com saliências e depressões, né? A parte mais larga do etrog, né, que é o largo embaixo, e ele vai se estreitando até o topo, né? Então, esse é o etrog. O lulave, né, é uma única folha dupla subindo do talo. A sua ponta precisa ser íntegra, viçoso e verde, toda a sua folhagem, né, e reto, né? Folhas unidas, sem separação, no mínimo de 60 folhas. Então, o lulave é essa parte aqui que está do lado do etrog. Esse é o lulave. Depois, embaixo, nós temos a radaz, né, cuja ponta precisa ser íntegra, o ramo precisa ser intacto, as folhas precisam ser viçosas e verdes, mais folhas que bagás, né? Ou seja, o cabo da radaz, ele precisa ser cheio de folhas, né? E aparecer o mínimo o cabo dela, que é bagás. Folhas de tamanho mediano, ramo todo coberto por fileiras de 3 folhas. Então, as fileiras dessa folhagem de radaz, elas contêm 3 folhas. Essa daqui. Vamos lá. Aqui, ó, radaz, né? Tá invertido aí, ok? Essa comprida aqui é a radaz. Aquilo que acabamos de falar. Essa do lado agora, nós vamos para a aravá. Então, nós vamos falar a descrição de aravá. Essa folhagem aberta, ok? Então, nós temos aqui aravá. A folha do topo deve estar inteira. Então, a ponta lá da folha, ela tem que estar inteira. Se ela estiver quebrada, ela está anulada. Folhas longas e estreitas com bordas lisas. Folhas viçosas e verdes. O ramo deve ter todas as folhas, não pode faltar uma folha. Então, o ramo, ele vai, se estende, e conforme os ramos vão se abrindo, ela precisa estar intacta, uma ao lado da outra, propriamente dito. Nascida perto de um rio, e o seu caule é vermelho, né, de cor vermelha, ok? Então, essas são as 4 espécies realmente de Sukkot, ok? Então, ou você tem as 4, ou você não tem nenhuma. Ah, mas eu tenho 3, falta uma, não tem nada. Ah, então não adianta, então não precisa fazer. Ou você faz a coisa certa ou não faz, né? Por isso que fala a orientação ali atrás, né? Faltando uma das espécies, não faça, porque a alegria de Sukkot não vos será tirada. Porque se você faz de forma quebrada, ou vamos dizer aquela palavrinha que todo mundo conhece, né? Se você fizer, né, de forma adulterada, né, você estará violando. E ao estar violando o que está determinado, então aí você acaba perdendo a alegria de Sukkot. Então, é melhor não fazer do que fazer errado. Não fazendo, né? Quer dizer, não tenho as 4 espécies, então não vou juntar, não vou fazer o balanço dela, não vou chacoalhar na presença divina, etc. e tal. Não tem problema nenhum. Você não vai perder a alegria de Sukkot. Mas é algo que nós precisamos estar programando para o próximo evento de Sukkot, ok? Então é isso daí que nos fala sobre a questão dessas espécies. Agora vamos entrar na parte mais sublime, né? Que é a parte mais sublime, que é exatamente o significado que nos traz realmente as 4 espécies, ok? A Inês Martins, aqui de Pirajuí, a região nossa de Bauru, a Maristela Maciel Correia Pereira, né?
da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, ok? Então vejam bem, as 4 espécies, né, que nós temos aí. Terrilim, Salmo 35, verso 10, diz assim: todos os meus órgãos dirão, Hashem, quem é como tu? Então, segundo o Midrash Rabbah, Vaikra, capítulo 30, verso 10, diz o nosso Rav Mani, um dos sábios comentaristas. Diz que este versículo se refere exatamente ao lular. Salmo 35, verso 10. Todos os meus órgãos dirão, Hashem, quem é como tu? Então se refere ao lulav. Então o lulav, né? O lulav é aquela haste comprida que nós mostramos aqui para você. Então o lulav, ele corresponde ou se assemelha à coluna vertebral do ser humano. A radaz, né, que nós mostramos aqui, a radaz, que é aquele ramo com 3 folhinhas em cada um dos seus segmentos. Então a radaz, ela se assemelha, né, ou assemelha-se ao olho. A aravá, né, que é exatamente aquela folhagem aberta, né, ela corresponde à boca. E o etrog, que é o fruto, né, cídrico, né, que é a cidra, né, o etrog, ele corresponde ao coração. Então, segundo o comentarista Rav Mani, explica-nos que o rei David, por entender que não há órgãos no corpo do ser humano tão importantes como estes, disse a respeito deles, né, exatamente, todos os meus órgãos dirão, Hashem, quem é como tu? Então, o Midrash, né, capítulo 30, verso 14, ele continua nos dizendo sobre estas 4 espécies, dizendo, a cada Yehudi, ou seja, a cada judeu, toma para louvar o Todo-Poderoso, parecem de pouca importância aos nossos olhos, contudo, são de grande importância perante o Criador. Comecemos então pelo lulav, o que nos fala o comentarista Rabi Mani. As bênçãos das 4 espécies é feita citando o seu nome, Asher, Kideshanu, Bemitzvotav, Vetzvanu, Al Netilat Lulav, pois é a maior entre as 4. O lulav assemelha-se à coluna vertebral do ser humano, sendo que a coluna vai desde a cabeça até a bacia. Nos ensina que o indivíduo deve ter uma postura reta para servir o Criador, por intermédio do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot. Quando alguém tem um problema na coluna e não toma providências oportunamente, ela vai pouco a pouco se desviando. Com o tempo, o problema aumenta e o indivíduo terá de aturar dores por um longo período, devido ao seu desleixo em postergar o tratamento. Isso é uma realidade, né? E infelizmente, praticamente hoje em dia, poucas pessoas não reclamam de dor na coluna. E isso vem aí através do quê? Má postura, muito sofá, por assim dizer, não é verdade? Né? Muito tempo em frente de televisão, no sofá, né? E por aí afora vai. Então a má postura, ela vai trazendo problemas sérios na coluna. Se a partir do momento que a pessoa sente aquela dorzinha, não faz os tratamentos adequados para aquela situação, ele vai ter sérios problemas no amanhã, não é verdade? Então, ai, minha coluna, ai, que dor na coluna, né? Então, por aí afora vai, aí é o que acontece, né? Então, dentro desse aspecto, né, a mensagem do lulav, né, é exatamente esse, né? Nós precisamos corrigir a nossa postura no nosso serviço divino diariamente.
Então, corrigir a nossa postura é nós pegarmos o bom hábito de diariamente fazermos as nossas preces, o nosso serviço a Hashem, o estudo da Torá, o estudo das mitzvot, certo? As 7 leis de Noah, mais os mandamentos divinos que estão na Torá, orientação rabínica, né? Então, é manter sempre essa postura ereta, né? Em prestar um serviço adequado a Hashem. No que se refere à parte espiritual, então, né? Deve haver uma atitude reta, um caminho traçado a ser seguido. Se com o passar do tempo ele não solidificar e adquirir uma postura voltada à Torá e às mitzvot, os reflexos desse relaxamento serão, sem dúvida alguma, né, sentidos por ele e por seus descendentes, ou seja, a própria pessoa e os seus descendentes sentirão os reflexos da sua má postura em estudar Torá e obedecer mandamentos. Então, o relaxamento, né, realmente das preces diárias, do serviço diário a Hashem, que estão em prece diária, estudar Torá, estudar os mandamentos, estudar as 7 leis de Noah, né, a Teshuvá, a Tzedaká. Então, se há um relaxamento nestas coisas, as consequências não são boas. Assim como acontece com a nossa coluna, entendeu? Então, por isso a comparação, para que nós possamos estar atentos a estas realidades, né? Então, o Lulav vem nos ensinar que a partir do cérebro do ser humano, lembrando que o Lulav, ele corresponde à coluna vertebral, então ela vem do, como diz outro, né? Vem do pé da cabeça, né? Vem da nuca, então tem uma conexão com o cérebro, esta questão aí, né? A coluna. Então por isso fala que o Lulav vem nos ensinar que a partir do cérebro do ser humano, que deve adquirir ideias corretas dentro dos conceitos da Torá, todos os órgãos do corpo devem alcançar uma postura espiritual baseado na Torá e em suas mitzvot. Por isso que a mente e a coluna estão interligadas e são inseparadas. E por isso que estudar está dentro da conexão de intelecto, mente, cérebro. E não podemos desconectar realmente dessa questão aqui. O etrog, que representa exatamente o coração, por intermédio do coração, o indivíduo pode cobiçar, como disseram nossos sábios, né? Ein, roa, velev, homed. Os olhos veem e o coração cobiça. Isso vem nos lembrar da proibição do 10º mandamento, não cobiçar, dos 10 ditos de Hashem. Nem tudo que o indivíduo vê deve pertencer a ele. E principalmente quando o que vê pertence a outra pessoa, né? Então ele não deve, em hipótese nenhuma, cobiçar. Então veja a mensagem do etrog, do coração. Esta é uma mensagem simples, mas bem objetiva. Se formos aprofundar, vem mais coisas por aí, ok? O aravá, né? O aravá, que é aquela folhagem aberta, né? Então, que ela assemelha-se à boca. Então, é um órgão de suma importância para servir o Criador. Ela nos lembra de todas as proibições ligadas com a alimentação e de todos os detalhes das proibições ligadas à fala, como Lashon Hará, maledicência, língua maldita, né? Yetzer Hará, Lashon Hará, melhor dizendo, né? Que é a maledicência, a língua má ou a língua maldita, é aquela que gosta de fofoca, fala mal dos outros, né? E também está conectado com Nivlut Rapé, que significa palavras obscenas, né? Então aquela mesma questão, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, não, é uma piadinha só é uma piadinha sem, não é pesada não, é uma piadinha suave.
mas nós não podemos falar palavras obscenas. Então, cuidado com essas questões. Então, a aravá, a folhagem aberta, que se assemelha à boca, nos traz esta mensagem aí. E o hadás, né, que nós temos aí, que é comparada aos olhos. Isso é surpreendente, pois temos um lulav, uma coluna que corresponde, um etrog, o coração, e 2 aravot, 2 lábios, né? E 3 hassidim, que são 3 olhos, né? Então veja bem, o lulav está falando de uma coluna porque ela é aquela folhagem que mostramos aqui, né? Ela é uma folhagem estreita, né? Se assemelhando à coluna. O etrog, que é essa cidra, né? Ela se assemelha ao coração. As 2 aravot, ou 2 lábios, né? É exatamente a questão do aravá, que é a folhagem aberta. Então ela tem um caule no seu centro e 2 folhagens, uma de cada lado. Então por isso que fala 2 lábios. E os 3 hassidim, que é exatamente aquela hadás, né? Que é aquela folhagem estreita, mas que em cada parte dela são 3 folhagens, né? 3 folhas que tem no seu segmento por inteiro, ao seu caule, né? Na sua parte central, né? Que sustenta ali essas folhas. Então são 3 folhas, por isso fala, né? 3 hassidim, que são 3 olhos. Então, em princípio, deve haver somente, né? 2 hassidim. Realmente, 2 dos 3 hassidim são correspondentes aos nossos 2 olhos naturais. Então, essa espécie hadás, né? Ou hadassim, né? Que tem 3 folhas correspondendo a 3 olhos, né? A princípio, né, nós precisamos estar conectados com os 2 olhos, que corresponde aos nossos olhos naturais, ok? Os nossos olhos naturais, os nossos 2 olhos, que devem ser controlados. Então você precisa controlar os seus olhos naquilo que você vê, para não cair nas armadilhas, né, dos pecados, né, de olhar e cobiçar. Então você deve controlar e olhar somente o que nos é permitido, conforme diz a Torá, né? Em Bamidbar, capítulo 15, verso 39, né? Números. E não errareis, indo atrás de pensamentos de vossos corações e atrás de vossos olhos. Conforme nos diz o Sefer HaChinuch, na Mitzvah 387, um dos livros dos nossos sábios, essa Mitzvah é um Yesod Gadol Badaat, né? Um fundamento importante, né? Dentro do próprio judaísmo, porque os maus pensamentos geram o mal e os atos são uma consequência. Então, por isso, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos buscar conhecimento, sabedoria, entendimento, para olharmos de forma correta e procurar olhar aquilo que é justo, certo? Então, por isso, privar-se dos maus pensamentos e desviar o olhar são as raízes das atitudes positivas. Muitas pessoas sofrem problemas sérios exatamente porque não desviam nem o seu olhar e nem os seus pensamentos para as coisas proibitivas, negativas e por aí afora vai. E as consequências são bravas, sem sombra de dúvidas, certo? Então nós vemos aí a questão dos 2 olhos dentro dos 3 hassidim, né? Os 3 olhos de hadás. Então vimos aí os 2 olhos. E o terceiro olho, cadê ele? Então os nossos sábios dizem assim: o terceiro hadás, o terceiro olho, refere-se ao olho do coração. Como diz em Kohelet, que é Eclesiastes, que é capítulo 1, verso 16. Velibi ra'a arbe rohma vadaat. Meu coração viu muita sabedoria e
conhecimento. Então, esse terceiro olho, o olho do coração, é a sensibilidade que o indivíduo possui para entender os assuntos estudados. Essa sensibilidade espiritual, ela é desenvolvida no intelecto ativo em relação às coisas espirituais. Ou seja, quanto mais você conecta o seu intelecto às coisas espirituais, às preces diárias, ao estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais, a Tzedaká, a Techuvá, quanto mais você se conecta intelectualmente com essas questões espirituais, mais o olho do coração tem mais sensibilidade, é mais sensível em perceber as coisas espirituais. Então, quando você lê a Torá, quando você lê os estudos, quando você ouve, participa, você vai entender com mais facilidade. Por quê? Porque você está com o seu intelecto cada vez mais arraigado em questões espirituais. E isso fortalece o seu coração e traz a visão do terceiro olho, a sensibilidade espiritual. Por isso, o terceiro olho, o terceiro radaz, portanto, refere-se a essa sensibilidade que devemos desenvolver por intermédio do estudo da Torá, adquirindo, com isso, a visão correta de um modo de viver baseado na Torá e nos seus mandamentos. Ok, amados? Então, é isso daí, né? Compreensão, entendimento, sabedoria, conhecimento, nos leva cada vez mais a termos a sensibilidade espiritual. Qual é o resultado disto? Daqui a pouco. A Giovanita Ferrari e o marido Jair Ferrari de Bauru, shalom, shalom. O Ronaldo Pereira Moreira Correia, né? O marido, o esposo, né, da Maristela, da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, também chegando por aí. Baruch Hashem. Então, amados, qual é o resultado dessa história? Qual é o resultado desta questão, desta sensibilidade do nosso coração, a sensibilidade do terceiro olho, o olho do coração, a sensibilidade com as questões espirituais? Que nós, o resultado, o produto final disto é, nós, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, filho primogênito de Deus, o povo judeu, nós abreviamos a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach. Mashiach, que seja para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Amanhã tem mais. Até lá. Shalom, shalom.